Boa noite a todos, sejam bem-vindos. É uma alegria recebê-los aqui nesta quinta-feira. E antes da gente iniciar, já está até colocado aqui no telão, a partir de hoje nós já estamos disponibilizando a venda dos convites do Escondidinho, que é um escondidinho beneficente aqui do Centro Allan Kardec. Nós vamos ter, a massa é batata, nós vamos ter a opção de frango e palmito, 1 quilo. E a entrega vai ser no dia 17/6. Então, quem puder colaborar, a gente agradece e, além de tudo, é uma delícia. A gente já sai com o almoço pronto, a gente já dá uma economizada na cozinha. E para a gente começar hoje a palestra, eu vou pedir para todos, neste momento, fechar os olhos, acalmar os nossos pensamentos, o nosso coração, para que possamos, nessa noite, aprender um pouco mais dos ensinamentos do Evangelho, os ensinamentos do Pai, para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia e, assim, ir trabalhando a nossa reforma íntima e crescendo a cada dia, nos melhorando a cada dia. Porque o importante é isto, é buscarmos essa melhora diária. Não tem problema se for um pouco por vez, porque é assim o caminho. É um pouco por vez. Muito obrigada por esta oportunidade de estarmos aqui. E que possamos entender os ensinamentos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cairmos em tentações, e nos livre dela. Que assim seja. O tema de hoje vai ser silêncio. Bem sugestivo, o tema. E quem vai estar tratando do assunto hoje, dando essa oportunidade de aprendizagem, é o Ricardo. Vou pegar a sua água, tá, Ricardo? Obrigado. Muito boa noite a todos. Obrigado pela atenção. Obrigado pelo silêncio. Silêncio, quando a gente aborda, pensa, o mais comum se refere à ausência de fala, à ausência de som, à ausência de ruído. E isso é muito importante também na nossa vida. Quando se fala em silêncio, remetendo um pouco principalmente à infância, eu me lembro do tempo de escola, quando a gente era criança. Quem nunca ouviu a professora falar silêncio? Eu já pedi silêncio. É a última vez que eu vou pedir silêncio. E assim vai. Na escola é importante o silêncio. O silêncio é tão importante no dia a dia que existe até a lei, a lei do silêncio. E no todo... Já pensou num cinema, numa biblioteca, principalmente quando você precisa de concentração no trabalho, aí tem alguém lá com som alto do lado do seu trabalho, ou mesmo, já pensou, está no hospital, aí tem alguém lá fazendo barulho. O silêncio no dia a dia da nossa vida, nessa parte, vamos dizer, física, é fundamental. E aí, seguindo, o silêncio também tem até uma colocação
que o pessoal aborda, que fala assim, da parte da nossa criação, né? Que é muito mais importante a gente ouvir, né, do que falar. Nesse sentido, Deus teria nos criado com 2 ouvidos e com uma boca. Tem sentido, né? Dá para refletir um pouquinho nisso. Já pensou se eu estivesse aqui com essa boca falando com vocês e ao mesmo tempo falando com o Alexandre aqui? Não ia dar muito certo, né? Mas aí com o ouvido a gente consegue captar melhor os sons para o nosso entendimento. Então realmente tem sentido essa parte, sempre ouvir isso. E muitas vezes tem aquela fala também que acaba sendo uma brincadeira, né? Que tem quem calado é um poeta. Ou seja, a gente deve abrir a boca, falar alguma coisa, principalmente para alguém que tem uma necessidade ou que passa por um momento mais difícil, quando a gente vai acrescentar algo para essa pessoa, né? Caso contrário, fique calado. Se não vai ajudar, não fale. Agora, se for diferente, né? Se você vai dar uma palavra de positiva, que vai estimular, que vai, sabe, enriquecer a pessoa naquele momento de dificuldade, aí sim. Quebre o silêncio e fale com essa pessoa. É tão importante que mesmo na parte bíblica, nós temos um salmo que, resumidamente, diz, até uma oração, põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Nesse sentido, para quem fala, aquela coisa também, né, que se comenta, da boca para fora, mesmo se for da boca para fora, o que você fala para um ouvinte tem um peso grande. E as palavras depois são difíceis para você amenizar, para retirar. Você pede desculpa. Está valendo, claro que vale a desculpa. Mas para quem ouve uma ofensa, ouve alguma coisa que magoa, é muito difícil. Então, quando você estiver de cabeça quente, tem muitos dias, né? Eu sempre falo isso aqui, não é todo dia que a gente está bem, que está com equilíbrio legal, porque o nosso dia a dia é corrido, tem as dificuldades, tem os momentos que são melhores, outros não. E se você percebe que a outra pessoa não está no momento bom e você também não está no momento bom, tenha sabedoria, silencie. Mesmo que for, olha, eu tenho razão nisso aqui, eu vou bater pé e vou colocar o meu ponto de vista. Não importa. Não. Fique em silêncio, espera as coisas se acalmarem, que com certeza o resultado será mais positivo. Portanto, nessa parte do dia a dia, do silêncio ou da ausência, né, do barulho, da fala, que eu repercuti no começo, é muito importante, sim. Mas diria que tão importante ou mais importante é o nosso silêncio interior. Aí nós já entramos também com uma ligação mais na parte espiritual. E para estar embasando essa reflexão, a gente está usando aqui obras do Divaldo Franco, o primeiro livro Lições para a Felicidade, que foi ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Dizem, né? Diz a Joana, através do Divaldo, o silêncio é útil, pois no silêncio pões em prática o recolhimento. Teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco. Nesse sentido, conosco, né, é a Joana falando em contato com o plano espiritual. Essa palavra recolhimento que se refere ao silêncio é muito interessante a gente abordar. E o silêncio interior. Vamos entender um pouco a diferença. Eu posso estar em silêncio, em algum lugar,
mas não efetivamente. Posso estar sem falar, posso estar sem fazer nenhum barulho. Por que eu digo que não efetivamente, não por completo? O silêncio efetivo e por completo, a gente tem que ter uma atenção também para os nossos pensamentos. O que adianta eu estar em silêncio, sem falar nada, momento de reflexão, só que os meus pensamentos estão ali. Ah, aquela pessoa que hoje não foi legal comigo. Ah, mas que vontade de fazer, de dar o troco, de revidar. Ou senão, ficar alimentando, né, uma outra situação que seja uma raiva, como eu disse, dar o troco, uma vingança. Não, o silêncio efetivo que se fala na parte do silêncio interior, a gente tem que procurar sentir, centralizar o nosso pensamento no sentido de desligar no geral dos problemas. Aí a gente vai tentar se ouvir. O silêncio interior ele é muito importante por isso. E aqui, a seguir, que a gente vai estar abordando mais sobre o que o Divaldo, através da Joana, fala, é muito importante nesse sentido, da gente se ouvir. Então, desliga a chavinha dos pensamentos lá. Aquele problema que você teve de manhã, aquela ansiedade que você já está pensando no problema de depois de amanhã, pensa naquele momento do seu silêncio interior. Aí, existem até algumas dicas, cada um à sua maneira, vê a melhor forma. Fala-se na respiração, de você, né, respirar pelo nariz, soltar pela boca, tentar ter a percepção desse ar, ou até mesmo sentir o batimento do seu coração. Outros falam para você se imaginar ainda na barriga da mãe, né? Que é o momento mais especial da gente nessa fase aí de encarnação. Então, algumas dicas para você desligar mesmo e conversar com você. Se imagina, não vai sair falando sozinho por aí que vão começar a chamar de doido, tá? Ou não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. De repente, se estiver em casa, mas o silêncio interior eu acho muito forte. Então, converse com você em pensamento. Olha, hoje eu quero aqui entender tal situação. Entra a história da reforma íntima. O silêncio interior é muito importante para isso. Isso aqui eu preciso melhorar. Opa, legal, isso aqui hoje eu fui mais positivo nisso aqui. E já pensou se a gente faz um pouquinho desse exercício todos os dias? Então, um momento favorável para isso, é claro que à noite, mesmo dos nossos vizinhos, do cotidiano, o silêncio exterior já favorece isso, né? Menos barulho de carro, menos de barulho de gente passando na rua, qualquer que seja, o vizinho, ouvindo uma música. Então, à noite, mesmo antes de dormir, pode ser que está com a luz apagada, procura se ouvir e ficar em silêncio com essa atenção no pensamento que eu abordei. Aí, ainda com relação a Lições para a Felicidade, de Valdo Franco, ditado por Joana de Ângeles, tem um trecho aqui que fala assim: necessitando da vida social, procura, diz nós encarnados, se referindo a nós, procura imitar os modelos em destaque, normalmente inquietos e devoradores, ansiosos pela busca das coisas com total desprezo por si mesmos, fascinados pelo egotismo, ou seja, fascinados pelo nosso ego, em detrimento dos sentimentos solidários que os tomariam felizes e harmônicos. Nessa busca, deixa-se devorar pelas imposições vigentes e, quando se sente asfixiado ou frustrado nos planos ambiciosos que acalenta,
Normalmente foge para os alcoólicos e demais prazeres da moda desconcertante a que se deixa arrastar. Ou seja, esse dia a dia nosso, né? Como a gente fala por tantas vezes aqui, essa vida cada vez mais moderna, é corrido, é estressante. E aí a gente tem fácil um remédio que não custa nada, que é esse tal do silêncio interior. A gente meditando, a gente consegue se refazer. E quando não utilizamos desse medicamento, como diz o texto aqui no entendimento, pelo menos que eu faço, né? Você não se refaz nesse pensamento, e aí você procura ter uma muleta com outras coisas que não são tão indicadas. Você passa a ter aí um apoio no álcool, pode ter um apoio no cigarro, em outras coisas que não são positivas. O silêncio natural que alguém se impõe contribui para auxiliá-lo na conquista da autoconsciência, na identificação dos objetivos reais e essenciais à existência, na descoberta dos problemas que afligem e das lutas que deve travar, de forma que o equipa de recursos hábeis para os enfrentamentos inevitáveis durante a trajetória evolutiva. E aí, diz aqui também o texto, adiantando um pouquinho mais. Graças a essa quietação interior, ou seja, graças a esse silêncio interior, captando as ondas mentais que dele procedem, enviadas pelos espíritos nobres que se encarregam de conduzir a criatura nos rumos da alegria e da planificação pessoal. Esse silêncio deve ser conquistado a pouco e pouco, mediante exercícios de quietação do pensamento, de confiança irrestrita em Deus e de busca profunda pelo âmago do ser. Ou seja, quando a gente exerce esse silêncio interior, a gente permite uma maior sintonia com o plano espiritual, né? Isso a gente favorece, então, a nossa intuição, além do nosso amigo protetor, de outros amigos. Então, isso é fundamental para a nossa evolução. E aí, a gente sempre fala também, quando a gente consegue se refazer, né, emocionalmente, é a nossa parte física. Porque já é comprovado que muito da nossa perturbação mental, do nosso estresse, isso resulta em problemas, em doenças para a gente. E também o texto diz no sentido de que a gente não precisa se isolar para trabalhar o silêncio. Então você não precisa ir para uma ilha, você não precisa ir para uma praia deserta, você não precisa ir para um sítio. É muito gostoso, né? Traz uma paz ao campo. Mas, necessariamente, a gente não precisa disso para estar exercitando esse silêncio. Até seria injusto, né? E a gente sabe que Deus é justiça pura. Nem todos teriam oportunidade de se ausentar para estar exercitando esse silêncio. O silêncio é o veículo precioso para conduzir o espírito às esplêndidas regiões espirituais, onde aure forças e inspiração para a luta diária. Portanto, reforça o texto aqui da importância. E o texto também traz um momento que fala de Jesus nesse aproveitamento do silêncio. Sempre que atendia as multidões, esfaimadas de amor, de justiça, de compreensão, de pão e de paz, o mestre nazareno retirava-se da balbúrdia produzida pela massa, a fim de encontrar-se com o Pai. Isto não equivale a dizer que em qualquer momento ficasse sem o seu pensamento ou a sua assistência.
Tratava-se de uma forma especial de melhor reconfortar-se com a sua presença, ampliando a capacidade de amor e de caridade para com os infortunados caminhantes da vilegiatura humana. No silêncio, orava a Deus. Isso repetindo numa referência a Jesus. E do silêncio enriquecido de majestade, de triunfo, volvia as multidões agitadas que o buscavam com seus problemas e distúrbios, que logo se acalmavam e se modificavam nas estruturas profundas que o geravam. Portanto, Jesus, que é a melhor referência, né, que também se utilizava do silêncio para estar se refazendo, se fortalecendo. Então, mais um motivo para a gente ter atenção especial para o silêncio. Silenciar é ouvir a si mesmo. Volta naquilo que a gente já abordou, né? E aproveitando na fala de Jesus e de Deus, a gente tem que ter uma atenção especial também no que se trata. Muitas vezes nós temos comunicações divinas que não são executadas, realizadas através de falas, né? Ocorrem, dá para falar em silêncio. Quantas Deus não chega, Jesus não chega e fala assim: Ricardo, agora você vira à direita. Ricardo, agora à esquerda. Ó, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Por que ele não faz isso, né? A gente conhece muito bem porque Deus nos abençoou com o livre-arbítrio. Mas ele se comunica com circunstâncias para a nossa evolução. Então, que a gente possa ter atenção de falas divinas, mesmo do plano espiritual também, com a permissão de Deus e Jesus, como eu disse, que não são expressamente verbalizadas. Então, aconteceu uma coisa hoje no meu dia. Deus queria falar comigo. Jesus queria falar comigo. O meu protetor, outros amigos do plano espiritual queriam me ajudar. Então, eu tenho que ter a percepção para essa fala que, entre aspas, ocorre em silêncio. Aí a gente tem que ter a percepção, a concentração e esse exercício do silêncio interior, com certeza, mesmo feito à noite, uma situação dessa ocorre qualquer hora do dia, como a gente se refez mentalmente, né? A gente vai ter uma melhor possibilidade de percepção para esse entendimento. Tem um texto muito bonito que foi escrito em 1954 pelo Chico Xavier, que fala a melodia do silêncio. Lendo aqui alguns trechos, repara a melodia do silêncio nas criações divinas. No céu, tudo é harmonia sem ostentação de força. O sol brilhando sem ruído. Os mundos em movimento sem desordem. As constelações refulgindo sem ofuscar-nos. E na terra, tudo assinala a música do silêncio, exaltando o amor infinito de Deus. A semente germinando sem bulício. A árvore ferida, preparando sem revolta o fruto que te alimenta. E, aproveitando a citação da árvore, eu vi uma reflexão também com relação a árvores, a florestas, né? Enormes florestas, enormes árvores que crescem, se mantêm firmes, independente do sol, da chuva, de qualquer outra adversidade, crescem em silêncio.
é algo a gente se pensar da natureza, né? Então, muito do nosso crescimento, da nossa raiz, do nosso fortalecimento, nosso crescimento, depende desse, podemos dizer também, né, eu disse remédio, desse adubo que é o silêncio interior. Aí, voltando, né, à melodia do silêncio, o metal que se deixa plasmar no fogo vivo para ter-se mais útil. O vaso que te obedece sem refutar-se às ordens. Que palavras articuladas lhe definiriam a grandeza? É por isso que o Senhor também nos socorre, através das circunstâncias que não falam, por intermédio do tempo, do sábio mudo. Não quebres a melodia do silêncio, onde tua frase soaria em desacordo com a lei do amor que nos governa o caminho. Aí, para reforçar aqui, entra até na parte da caridade. Um dos fatores da caridade é a gente ouvir. Então, em silêncio, você ouve aquela pessoa que está aflita, que quer falar. Só de você ouvir e de estar em silêncio ali, a pessoa vai se sentir muito melhor. Admira cada estrela na luz que lhe é própria. Aproveita cada ribeiro em seu nível. Estenda os braços a cada criatura dentro da verdade que lhe corresponda à compreensão. Discute aprendendo, mas porque desejes aprender. Não precisas ferir. Fala auxiliando, mas também não te antecipes ao juízo superior, vinculando o verbo à maneira do azorrague inconsciente e impiedoso. Não saiba tua mão esquerda o que deu à direita. Auxilia sem barulho onde passas. Todas as vezes em que você abre a boca, você libera uma poderosa energia. No silêncio das palavras, podemos falar com Deus. Que possamos, portanto, ter atenção, silêncio e seguir cada vez mais no caminho da evolução, com sabedoria, sabendo nos ouvir, especialmente a Deus e nosso Jesus. Muito obrigado, até a próxima oportunidade.